Igreja doméstica, política não é permitida. John Fenn, parte 1 de 2. 26 de maio de 2021. Introdução. Alguns cristãos estão rompendo amizades com base em suas crenças políticas, mas a Bíblia ensina que a comunhão é baseada em Cristo, não em visões políticas. Hora de crescer, mantenha Jesus como foco de sua identidade, seu primeiro amor. Mensagem. Olá a todos, aqui é John Fenn, hoje falando sobre o título de Igreja Doméstica, política não é permitida. Há um espírito do mundo que está se infiltrando em alguns relacionamentos na igreja doméstica, certamente no corpo de Cristo em geral, mas especialmente, estamos vendo isso até mesmo na igreja doméstica. E isso é especificamente para cristãos americanos e ocidentais que estão realmente envolvidos na última eleição dos Estados Unidos entre Trump e Biden. E eu só quero dizer um presente aqui nas Escrituras. Deixe-me definir tudo aqui. Primeiro, deixe-me falar sobre isso por um minuto. Em qualquer uma das cartas do Novo Testamento, estou falando de Romanos até o livro do Apocalipse, você vê algum ensinamento ensinado sobre o clima político do dia? E a resposta seria não. Quando Paulo escreve para aqueles em Roma, que é onde César estava, ele ainda não abordou nada sobre política ou César em sua carta aos Romanos. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreveu algo lá sobre o que estava acontecendo? Em 1 Pedro, Pedro escreveu sobre perseguição 15 vezes que a palavra sofrimento é usada. E a maioria dessas vezes, com exceção de algumas vezes, é tudo sobre sofrer perseguição pelo Senhor, mas não é um comentário sobre quem é César e quem. Você sabe, o esquema que está acontecendo no Senado romano ou algo assim. Esta é uma palavra de cautela para as igrejas domésticas. E isso inclui grupos do Zoom, grupos do Skype, você sabe, grupos de mídia social, não importa como você se reúna pessoalmente ou eletronicamente. Esta é uma palavra de cautela. Não deixe que o espírito que está no mundo viole a santidade e a santidade da reunião dos santos que devem ser sobre Cristo em você, a esperança da glória. Da mesma forma, deixaríamos doutrinas controversas na porta para que elas não entrem na discussão, que é na reunião da igreja doméstica. É sobre o processo de discipulado. Da mesma forma que deixaríamos essas coisas na porta para falar sobre o que Cristo está fazendo em você. O mesmo vale para a política. Você sabe, quando Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, 26, como é? Irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo que tem a ver com adoração e oração, uma doutrina que é um ensinamento, uma revelação, ou línguas e interpretação. Em outras palavras, os dons do Espírito operam. Ele não incluiu isso naquela lista, uma conversa sobre política do dia ou qualquer outra coisa. Era tudo sobre ensino. É entendido dentro do contexto de um salmo, que é focado em Deus, revelação, que é focado em Deus, ensino, que é focado em Deus, línguas e interpretação. É tudo sobre Deus. Não é sobre política. Não é sobre doutrinas. É sobre o que Deus está fazendo em mim hoje. E deixe o resto na porta. Voltando ao meu ponto. Nas cartas específicas de Paulo a Timóteo, a Tito, a Filemon, você vê algum lugar ali onde Paulo, que poderia ter abordado a perseguição que ele experimentou em Atos capítulo 19, onde ele foi forçado a sair da cidade, que quando ele está escrevendo para Timóteo e Éfeso, ele em algum momento menciona algo disso, ou mesmo a política em geral. Não, ele não menciona. Quando ele está escrevendo para Tito, ele menciona algo ali sobre o governo romano? Não, ele não menciona. Todas as cartas, todo o caminho através da primeira, segunda e terceira de João, o livro de Apocalipse, não há especificamente sobre coisas acontecendo naquele momento e ali. O livro de Apocalipse sendo eventos futuros. Somos informados em Apocalipse 1.1, é a revelação de Jesus Cristo. É por isso que chama o livro de da revelação. É a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos santos, o que deve acontecer no futuro. É sobre o futuro. Não é nem sobre as coisas atuais que estavam acontecendo naquele momento. Então, essa palavra é essa declaração geral para entender. Política não tem lugar em uma reunião de igreja doméstica. Você pode falar sobre isso brevemente porque é. Você sabe, você pode imaginar no tempo de Paulo, você pode imaginá-lo se encontrando e dizer, bem,
Você sabe, onde estão os Johnsons hoje? Oh, você sabe, eles foram levados para a prisão por serem cristãos. Você sabe, isso vai entrar. Você entendeu. Mas deveria, mas você não divide a comunhão. Você não seleciona com quem você tem comunhão com base em crenças políticas ou afiliação. O que estou ouvindo sobre o corpo de Cristo como um todo, na igreja auditório, igreja doméstica, o que estou ouvindo muito para a tristeza e a queixa do Espírito Santo e a tristeza do Senhor é isso. Temos cristãos que estão se separando uns dos outros com base em se são a favor de Trump ou contra Trump, a favor de Biden ou contra Biden ou apenas neutros. Na verdade, há pessoas que estão se separando dizendo, se você não acredita no que eu acredito politicamente, então não posso ter comunhão com você. Que arrogância, que pecado, que engano, auto-engano é esse? Pessoal, veja, Paulo escreveu em Romanos capítulo 16 versos o que é cerca de 14 ou mais. Ele disse, marque aqueles que causam divisões e conflitos e fazem com que outros sejam afastados e evite essas pessoas. Qual é a base para separar divisões e conflitos? Em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala sobre pessoas que continuam em um estilo de vida de perversão sexual e pecado sem intenção de crescer e se desenvolver como um crente no Senhor. E o que Paulo diz? Você não tem comunhão com eles. Você não anda com eles. Isso é com base no pecado na vida deles. Fim da primeira parte. You don't hang out with them. That's on the basis of the sin in their life.